Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Olha, hoje na coluna do Newton nós realmente temos uma grande novidade, que ainda não é completa, mas ela realmente é uma grande novidade. Bom, como nós sabemos, o novo governo está no processo de tentar aprovar a reforma da Previdência. A situação é dramática, então nós temos que resolver isso aí. Mas o que aconteceu? Houve uma ideia de fazer uma medida provisória a respeito de fraude. E foi por isso que nós resolvemos fazer esse programa com base nas informações que nós temos até hoje. Vejam bem, a medida provisória da fraude ainda não foi assinada pelo presidente e, portanto, não foi publicada, não há nenhum texto oficial. O que nós conseguimos é verificar na imprensa, nas entrevistas, nas entrelinhas, para entender qual é o objetivo dessa tal medida provisória da fraude. Bom, aqui ao meu lado a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes. Então, a edição da MP da fraude, medida provisória da fraude, é uma espécie de preparação para votar a reforma da Previdência. Pois um dos argumentos mais fortes contra a reforma da Previdência era o fato de que, mesmo antes de pautar uma agenda impopular, o governo deveria ter combatido a fraude no setor. Exatamente, então essa é a razão pela qual. Olha, agora mesmo eu vi na internet, um assessor falou que essa medida provisória será assinada hoje ou mais tardar amanhã, porque domingo o presidente vai lá para a Suíça, então ele, pelo menos a intenção é deixar a medida provisória já assinada, que daí será publicada na semana que vem, aí tem o texto completo. Muito bem, então a ideia o que é? A ideia é fazer uma medida que estabeleça várias ações, vários objetivos que combatem a fraude na Previdência Social. Tem muito, nós sabemos disso, né? Então, nós selecionamos 10 tipos de fraudes que são comuns. Fraudes em correções, malfeitos. Então, nós temos vários exemplos em que a medida provisória ela vai tentar combater essas fraudes. Né? E nós vamos comentar 10 desses aí, não é mesmo, Juliana? Isso aí. Bom, primeiro exemplo é aposentadoria rural. Muito bem, nós sabemos que a aposentadoria rural é uma área que, nossa mãe, tem tanta coisa errada, tanta coisa mal feita aí, né? Porque, primeiro, tem aquela história de comprovação da atividade rural, né? Como é que se comprova que alguém teve um tempo na atividade rural, né? Principalmente no campo, que não há prova, não há documento, tal. Então é realmente um problema. Hoje, o sindicato rural, ele certifica, olha, veja bem, o sindicato rural fala, não, tal pessoa trabalhou na área rural durante 20 anos. Quer dizer, é uma comprovação muito simples de fazer e sujeita a muito fraude. A ideia é que haja uma autodeclaração, isto é, o interessado fala, eu trabalhei na área rural durante 20 anos, de tanto a tanto. Isto será apresentado num órgão que se chama Pronater, que é um órgão oficial, e ele sim vai fazer uma auditoria, uma verificação e comprovar que aquilo é ou não a verdade. Inclusive porque a intenção é a partir de 2020, nós estamos em 18, 19, né? Então, em 2020, no ano que vem, haverá um cadastramento dos beneficiários dessa categoria. Imagino que hoje não existe um cadastramento de cada um dos beneficiários. Muito bem, então esse é o primeiro terreno, a primeira área que a medida provisória da fraude vai atacar. Mas tem um segundo, né, Juliana? O segundo é auxílio reclusão. Muito bem, o que é auxílio reclusão? O cidadão é preso, né, lá, pelos crimes que cometeu, etc. E depois existe a possibilidade de que o seu filho,
um beneficiário receba o tal auxílio reclusão. Isto é, um valor para que a pessoa, seu dependente, filho, etc., ele possa conseguir subsistir. Bom, hoje o sistema de concessão do auxílio reclusão, ele é muito frágil, né? Não tem muita comprovação e etc. Tal. Então, haverá, na medida provisória, algumas exigências para que realmente alguém tenha o tal auxílio reclusão. Pouco diferente, né, mais rigorosas, as regras serão mais rigorosas para esses beneficiários. Muito bem, Júlia, e o terceiro? Terceiro é a revisão de benefícios. Olha, as autoridades estão dizendo que eles vão fazer uma revisão, uma espécie de auditoria, pasmem, em 2 milhões de benefícios, né? Porque há muita incorreção, muita fraude, muito erro, muita falsificação. Então, parece que a intenção é pegar 2 milhões de benefícios, acho que talvez nos últimos 2 ou 3 anos, fazer uma auditoria geral para confirmar se realmente as pessoas que estão recebendo teriam direito legal em receber. Muito bem, e qual é o quarto item, Júlia? Integração das bases de dados. Bom, não é novidade para ninguém que o Brasil é um país muito desenvolvido, não tanto quanto precisaria, mas bastante desenvolvido na área da informática, né? Então, hoje você tem muitos arquivos digitais no Banco Central, nos bancos, você tem na Receita Federal do Brasil, no cadastro do PIS, enfim, nós temos uma base de dados muito grande, né, que está espalhado por vários órgãos. Eu estou falando da União, né? Vamos falar então dos estados, ou se não vamos falar dos municípios, né? Então, o nome da gente, as nossas características, tudo está em algum banco de dados aí, né? Então, o que acontece? Esses dados eles não são integrados. O dado de um órgão não fala com outro órgão que não fala com outro órgão. Isso é um absurdo, né? Então, qual é a ideia da Previdência? Juntar tudo num banco de dados só e depois ir verificar nesse grande banco de dados qual é a situação do beneficiário, se ele realmente teria condições de receber aquele benefício e vai assim, e vai por aí, né? Então, uma grande integração da base de dados. Muito bem, uma outra área complicada é... Pensão por morte. O cidadão morre e não para de trabalhar, não para de dar trabalho para a gente, né? Para a Previdência. Então, tem muita coisa que acontece aí. Por exemplo, vamos citar um caso muito comum. O cidadão é beneficiário da Previdência, né? Ou tem uma aposentadoria, tem uma pensão, um benefício qualquer. Muito bem, mas é um benefício enquanto ele está vivo. Aí o cidadão morre, o que teria que ser feito? Os sobreviventes, não ele mesmo, porque ele já foi embora, né? Mas os sobreviventes, filhos, esposa, etc., teriam que ir na Previdência e falar, o Zé morreu. E aí, corta o benefício do Zé. O que acontece? O Zé morre e ninguém fala nada para ninguém. O Paulo morre, o Antônio morre, a Maria morre, e a Previdência continua pagando aquilo. Pagando para quem? Pagando para o seu procurador e assim por diante, né? É muito comum que pessoas morrem, estão recebendo benefício e o benefício continua sendo pago ilegalmente para alguém. Isso vai se fazer um grande esforço para aperfeiçoar essa questão aí. Muito bem, Julia. E o sexto? Ampliação da atuação dos peritos do INSS. Vejam bem, serão revistos 2 milhões de benefícios, né? Aí a pergunta é o seguinte, o INSS ele tem capacidade para fazer tudo isso? Porque é muito dado, é muita verificação, muita auditoria, coleta de muitos dados. Ele tem? Bom, claro que não tem, né? De repente fazer isso. Então, essa medida provisória, ela pretende atribuir uma gratificação de R$ 57,50 para os analistas da Previdência
que concluírem as suas perícias. Então ele faz uma perícia, ele chega à conclusão que o Paulo está recebendo, não vai receber mais. Ele conclui e recebe R$ 57,50. É uma gratificação, é um bônus, um incentivo. Muito bem, e o sétimo? Certidão de tempo de contribuição. Veja bem, quando a pessoa ela trabalha, né, vai trabalhando no privado, na vida privada, aí de repente entra, por exemplo, no serviço público, passa no concurso, aí passa a ser no serviço público. Aquele tempo que ele vinha pagando na previdência privada vai se somar ao tempo que ele vai fazer quando estiver agora no serviço público. Só que ele tem que fazer como diz aí, uma certidão de tempo de contribuição. Né? Então ele vai falar, olha, eu paguei durante 5 anos a previdência privada, tal. Traz isso e a repartição soma tudo. Acontece que está havendo muito problema em relação a isso, muita informação incorreta, então eles vão fazer uma ação em relação a isso para evitar fraude, incorreção, falsidade e vai por aí afora. Muito bem, nós temos o oitavo. Recuperação de valores depositados em virtude de morte que não foram comunicadas. Muito bem, o seu cidadão, por algum motivo, algum processo, ele estava recebendo alguma coisa, morreu, certo? Né? E ele vai recebendo aquilo lá. Né? Depois, num determinado momento, isso tem que ser comunicado, não é comunicado, é mais ou menos como aquela pensão por morte. E aí a Previdência continua apagando esses beneficiários após a morte. Né? Morreu um cidadão, alguém tem o benefício, aquele benefício vai ficando com ele morre, o benefício vai parar. Só que ninguém comunica e o benefício continua sendo pago para alguém, para algum procurador. Isso também vai ser combatido. Muito bem, o 9. Prova de vida. Olha, é aquela história de provar que está vivo. Né? Eu recebo uma pensão, uma aposentadoria da Previdência, só que se eu falecer, vai parar. Ora, então o que a Previdência vai fazer? Já faz, né, em alguns casos, você tem que ir lá e provar que está vivo. Você tem que chegar ou no banco, ou em algum sistema, e falar, sou eu aqui, né? Eu sou o Nilton, estou vivo, estou tudo em ordem. Então você tem que provar a sua vida, provar que existe, porque se não conseguir provar, claro, o benefício vai ser cortado, né? Então essa prova de vida, ela vai se tornar obrigatória em muitos casos aí. Isso normalmente é feito numa agência bancária, tem procedimento eletrônico, pelo menos eu, que sou beneficiário, tenho que fazer prova de vida. A semana passada eu não gastei mais do que 5 minutos para fazer essa prova de vida. Né? Então, pelo menos não é coisa. O problema é que isso exige um deslocamento. E aí tem pessoas que são idosas, são doentes, têm problema de locomoção, né? Eu já tenho dificuldade, fui bem devagarinho na agência, né? Houve um tempo que eu ia mais rápido. Mas certamente tem pessoas que têm esse problema, né? E eu não sei como é que isso vai ser resolvido, mas de qualquer forma temos que ver. Muito bem, e qual é o último? Notificação de procedimentos. Muito bem, você tem o beneficiário tem lá um valor que recebe da Previdência, e aconteceu alguma coisa, isso teria que ter parado. E não parou. Por algum motivo, ele continuou recebendo aquele benefício. O que a Previdência vai fazer? Vai fazer uma auditoria, vai chegar à conclusão de que a pessoa realmente faleceu, não tem mais direito, tal. Alguém está recebendo por ele, então vai expedir uma notificação, olha, fulano de tal, você está recebendo indevidamente uma pensão, aposentadoria, um benefício, então, se você não provar durante 10 dias ou 20 dias que a situação realmente é a mesma, se você não provar, o seu benefício será suspenso. Aí você vai receber essa notificação via rede bancária, via correio, de alguma forma, e você tem um prazo. Se naquele prazo você não justificar, tudo bem. Ou se naquele prazo você falar, não, realmente é isso, ou beleza, então pode continuar. Né? Então, essa tal notificação de procedimentos da Previdência junto aos beneficiários. Muito bem, Juliana. Bom, pessoal,
esse é o fim de mais uma coluna do Newton, espero que vocês tenham gostado. E lembrando vocês nosso blog, que é reformatributária.netcpa.com.br, o site da CPA, netcpa.com.br. Siga a gente nas nossas redes sociais, @netcpa. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Muito obrigada! E eu queria lembrar novamente que a MP da fraude, estou chamando aí, né? A MP da fraude, ela deve ser publicada no Diário Oficial da União, para valer, para passar a valer, né? Imagino que na semana que vem, segunda, terça, quarta, logo essa MP ela vai ser publicada. Ela é longa, um texto muito longo e muito detalhe, a gente deu uma resumida muito rápida aqui. Quando nós tivermos o texto oficial da MP da fraude, a gente vai voltar aqui, depois a gente vai analisar cada um dos pontos com a profundidade que a gravidade merece, então nós vamos fazer direito já com base no código. Por enquanto, nós fizemos isso conforme as notícias, as entrevistas, tudo que anda saindo pela imprensa aí, tal. Mas com o texto na mão, tudo vai mudar. Muito bem, então eu espero vocês nos próximos vídeos, quando, se der tudo bem, nós vamos começar a analisar o texto da MP, Medida Provisória da Fraude. Muito obrigado.